E aí, galerinha? Sempre nos meus vídeos eu estou abordando questões como viver consciente, viver de maneira consciente, a nossa realidade, o nosso dia a dia, né? Mas afinal de contas, que raios é essa coisa de viver consciente, estar mais consciente? Porque eu sou consciente das coisas, eu sei dos meus objetivos, eu tenho toda uma programação de vida, eu sei o que eu quero, eu faço programações para o futuro, né? Por ser uma faculdade, enfim. Às vezes quando eu cometo alguns equívocos, às vezes eu tento reparar, né? Tento fazer uma auto-reparação, uma conciliação, às vezes eu tento dar uma passada de pano, porque eu não acho legal, é uma coisa meio constrangedora. Afinal de contas, eu acredito que eu sou uma pessoa consciente, né? Mas quando a gente fala realmente de viver consciente, primeiro a gente tem que pensar numa questão interessante. Por exemplo, você já pensou que desde quando você era criancinha, né? Desde o nosso nascimento, a gente tem aquela ideia pura sobre a vida, né? Olhava as coisas, mas simplesmente não classificava nada, né? E aí a gente vai crescendo e nesse caminho, né? Nesse caminho muitas ideias são postas e impostas em nossa cabeça, né? Às vezes você, né, quando criança, obviamente você tem essas recordações, com certeza viu muitas coisas, com um olhar até mesmo inocente, sem fazer julgamento, e de repente chegou, sei lá, o pai, o vô, alguém bravo, não faça isso, não, isso não pode, isso não é legal, isso é pecado, nunca mais faça isso e tal, e você, né? Então, assim, todas essas coisas a gente vem acumulando, né? Essas poeiras, né? Esses barulhos ideológicos a gente vem acumulando, né? Isso tudo faz parte de uma programação, né? E aí a gente gera toda uma sistemática de crenças, né? Essas crenças podem advir da religião, pode advir da ciência, enfim, pode advir até mesmo das questões políticas, sociais, das questões culturais, e tudo isso a gente forma aquele arcabouço de crença, e a partir disso que a gente vai traçar os nossos objetivos. Mas você já pensou o quanto a gente vive uma programação e o quanto dentro, né, sob essa programação, a gente cria algumas perspectivas de vida, mas não de acordo com aquilo que nós realmente queríamos, né? Uma realização pessoal, mas de acordo com o modelo vigente, né? Por exemplo, a gente vive num modelo capitalista, né? Num modelo de consumismo. Então, qual é o objetivo? Qual é o ideal? Eu quero cursar uma faculdade porque eu quero ter um emprego bom, eu quero ter uma estabilidade econômica, porque eu quero realizar o sonho de ter a minha casa, o meu carro, o meu apartamento. Então, são esses os objetivos, né? Que os mais superficiais, né? O que mais nos acomete no dia a dia, né? Esses objetivos geralmente focado mesmo em obter as coisas, né? Tanto é que a gente tem uma visão totalmente estereotipada em relação às pessoas. Por exemplo, como geralmente, né, do senso comum, as pessoas avaliam as outras. Geralmente não por aquilo que elas são, mas sim por aquilo que elas têm, né? Pelo tanto de popularidade que elas têm, né? Pelo, né, poder aquisitivo que elas têm, pelo tanto de casa, carro, apartamento que elas têm, pelo tanto de conta, né, que elas têm na poupança. Então é esse o tipo de avaliação. E por que a gente tem essa disposição para fazer esse tipo de avaliação? Porque nós vivemos sob a égide dessa cultura consumista, ou seja, quanto mais se tem, quer dizer que é uma pessoa realizada. Logo eu tenho essa pessoa como um marco para mim chegar em algum lugar. Mas o correto, quando a gente acha que a gente é consciente fazendo esse tipo de avaliação, esse tipo de avaliação não é uma avaliação consciente, porque é uma avaliação de acordo com o modelo vigente, de acordo com uma programação que principalmente as mídias de telecomunicações empurram nos goela abaixo 24 horas por dia, né? Essa tarde de publicidade, marketing, né? Compra, consuma, compra. E você fica meio que vivendo como um zumbi, zumbi totalmente
hipnotizado, né? E essa é a questão. Aí por a gente viver essa ideia de que para a gente ser alguém ou ter a felicidade, realizar os nossos desejos mais íntimos, a gente ter essa visão que só é possível ter esse tipo de realização a partir de ter um bom emprego, um bom salário, ter muitas coisas e ter muita grana no banco, a gente acaba perdendo o sentido, né? O sentido dos nossos reais objetivos, né? E o que seria viver de maneira consciente? Para mim, viver de maneira consciente é um trabalho, não é um negócio que a gente resolve de um dia para o outro, né? É uma coisa que a gente deve ter uma constância, né? Uma auto-observação, por exemplo. O primeiro a se constatar é o seguinte: o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero da minha vida e por que eu quero da minha vida, quais são os meus objetivos e por que esses são realmente os meus objetivos, né? Qual é o sentido de tudo isso? Primeiro você tenta fazer uma análise de tudo isso, né? Do seu meio, da sua posição, ou seja, tome primeiro uma posição e depois você faz uma breve projeção no futuro. Aonde eu quero chegar? Quais são realmente os meus objetivos? Quando você analisa dessa forma, você vai perceber que a maioria das pessoas, né, inclusive eu, por que não, a maioria das pessoas, elas estão vivendo simplesmente uma programação, acreditando que não estão vivendo essas programações, porque elas passam praticamente a vida inteira vendendo as suas liberdades, né? Elas passam a vida inteira fazendo coisas que elas não gostariam realmente de estar fazendo, mas estão ali por obrigação, em prol de um objetivo. Mas que objetivo é esse? É o meu objetivo de vida. Não é o seu objetivo de vida. Isso é uma maneira inconsciente de viver, ou seja, as grandes empresas de publicidade, né, as grandes corporações, sabendo aí desses gatilhos psicológicos, então eles vão fazer toda uma programação, né, de projetar as suas verdadeiras ambições em coisas. E aí que você vai se perder dos seus reais objetivos em prol de coisas supérfluas. É isso que a gente vive hoje. Então essa é a primeira questão. O que seria viver realmente de maneira consciente? De maneira consciente, assim, a grosso modo não é uma questão difícil. A questão difícil é o caminho, é a mudança realmente. Mas assim, é uma coisa básica, é uma coisa de você estar sempre atento, né, aos seus objetivos, mas ao mesmo tempo estar sempre atento à sua posição, né? Estar sempre atento qual é realmente as suas vontades intuitivas, estar sempre atento daquelas coisas que você realmente não gostaria de estar fazendo, mas está fazendo, e falar assim, por que eu estou fazendo isso, né? Se eu não gostaria de estar fazendo isso. É aquela questão de estar sempre vigilando, né, os nossos pensamentos, estar sempre com aquela ideia mais crítica em relação às programações, né? Sempre traçar os porquês, os objetivos, né? Quais são as intenções por trás de certas propagandas, enfim, usar aquelas ideologias que se tem muito aí, com questão de estar atento nessa questão de obsolescência programada, né? Estar atento nessa questão aí de viver de maneira mais econômica, sabe? Saber o que você realmente precisa aí para você consumir no dia a dia, consumir menos coisas supérfluas, produzir menos lixo, porque à medida que você vai consumindo coisas supérfluas, automaticamente né, é para dar um contrabalanço. Se você consome bastante, você produz bastante lixo. É uma coisa que ela é lógica, né? Uma está relacionada à outra. Então todas essas coisas, porque ó, veja bem, quando a gente vive de maneira inconsciente, acreditando que estamos conscientes, a gente leva uma vida realmente sem sentido algum. E isso traz uma série de frustrações. Até porque se a gente fazer uma breve pesquisa aí, em todas as fontes possíveis, né? Obviamente fontes confiáveis, mas é uma coisa que está na pauta e a gente já sabe. A gente vê que a gente tem um mundo onde que cresce cada vez mais pessoas estressadas, deprimidas, até mesmo o índice de suicídio, né? Cada vez mais vem crescendo, ansiolíticos, a indústria farmacêutica cada vez mais vem crescendo, né, meu? Em cada esquina tem uma farmácia ou uma igreja, e aí você para e pensa, por quê?
vem crescendo essa demanda de farmácia, de igreja, de ansiolíticos, de pessoas depressivas, uma violência cada vez, parece que nunca acaba. Por que tudo isso? É simplesmente porque as pessoas estão vivendo simplesmente uma programação, né? E essa programação ela deve estar muito bem clara que essa programação é uma programação que colocaram na mente das pessoas. Não é realmente um objetivo de vida das próprias pessoas. Então, você só consegue tomar consciência disso a partir do momento que você está em você, está centrado, está observando, está tendo uma mente crítica, né? Vendo o que realmente faz sentido para você, né? Até que ponto também você está lutando, brigando demasiadamente por um objetivo supérfluo e com isso prejudicando outras pessoas. E será que realmente vale a pena prejudicar outras pessoas? Essa questão de competição, né? Por que eu estou competindo com as pessoas? Será que no mundo realmente não tem espaço para que todas as pessoas usufruam dos seus anseios de maneira equilibrada, nunca de maneira exacerbada? Mas será que realmente não existe esse espaço no mundo? Obviamente que existe. A gente vê tanto desequilíbrio porque uns têm de monte, e esses uns aí são poucos, e a maioria tem o mínimo, e a maioria ainda não tem nem o mínimo, os recursos básicos. Ou seja, é um desequilíbrio gerado pela nossa própria crença, né? Essa crença de que nós estamos caminhando rumo a um objetivo. Que objetivo? Ao crescimento. Que tipo de crescimento? Será que é verdadeiramente uma ideia inteligente eu associar crescimento com entrar na minha casa aqui e ter um monte de parafernália, coisas que há anos está estocado no meu guarda-roupa, eu nem sei que existe, mas está lá, porque eu só estou consumindo? Estou crescendo. Antes eu tinha 2 camisas, agora eu tenho um guarda-roupa inteiro de camisa. Será que é esse tipo de crescimento? Ou será que não é um crescimento da consciência? Viver de forma mais inteligente, né? Viver de forma menos instintiva, né? Viver sempre em prol de alcançar os meus objetivos de forma inteligente, de forma equilibrada, mas colocando sempre na pauta que eu não devo prejudicar as pessoas, eu não devo passar em cima das pessoas, porque afinal nós estamos aqui para compartilhar das coisas e não para achar que nós temos que ser os melhores, sermos os mais bons, porque isso também é uma ilusão que foi criada pela própria programação, porque nenhum de nós, né, eu até vi uma frase uma vez, nenhum de nós é melhor do que todos juntos, e nenhum de nós também somos os suprassumos, os seres perfeitos que conhecemos todas as coisas, né? Eu até costumo fazer uma comparação, né? Imagina um juiz de direito. O juiz de direito, ele é extremamente capacitado, extremamente inteligente dentro da sua esfera, dentro de um fórum, para exercer ali o direito, né, para exercer as ações judiciárias. Ele é um cara plenamente capacitado, mas pega esse juiz de direito, sei lá, e bota ele numa horta, bota ele para, sei lá, trabalhar com lenhador. Será que esse juiz de direito ele é um cara tão intelectual assim dentro daquela esfera? Obviamente que não, porque cada um no seu quadrado. As pessoas elas complementam, né? As inteligências elas são multifacetadas e elas se complementam. Não existe esse lance do cara ser melhor. Isso é uma concepção cultural advindo de uma programação, de que eu tenho que ser determinada pessoa, tenho que ter determinado patamar e logo eu estou realizado porque eu sou melhor do que as outras pessoas, eu estou numa posição melhor do que as outras pessoas. E isso é tudo uma balela, né, meu? E se a gente for analisar friamente, chega a ser uma coisa estúpida, porque as esferas do trabalho, as esferas da inteligência são coisas que se complementam, ou seja, não estamos aqui para competir, estamos aqui para compartilhar de forma inteligente os recursos. Ou seja, quando aquele lenhador ele precisar fazer o uso da justiça, ele vai procurar quem é capacitado para isso, no caso, o pessoal do judiciário, o juiz de direito. Mas quando esse juiz precisar de alguma coisa concernente aí, alguns elementos naturais, né, a natureza, a árvore, alguma coisa, quem que ele vai procurar? Vai procurar o cara capacitado para isso, que no caso seria o lenhador. Ou seja, são duas inteligências e nenhuma é melhor do que a outra. Ela só pode ser melhor do que a outra quando você faz comparação, quando você traz esse lenhador para o nicho do juiz. Aí você vai, né, nossa, que esse lenhador é um puta de um cara burro, né, meu?
está sofrendo porque não quis estudar, mas você está fazendo que tipo de comparação? Será que essa comparação realmente é uma comparação inteligente? Será que se nós puxarmos esse juiz aqui para o campo do lenhador, será que também a gente não vai ver essa disparidade, né, de inteligência? Então o que seria esse lance aí de inteligência? O que seria esse lance de ter consciência, né, viver consciente? É sempre olhar sobre uma égide reflexiva sobre a vida, uma égide filosófica, é sempre olhar para as coisas como elas são, né? E nunca só ficar projetando a sua programação nas coisas, né? Você usufruir das coisas de maneira inteligente, ou seja, o que é usufruir das coisas de maneira inteligente, né? Se eu vou, sei lá, tomar uma cerveja, eu posso tomar 1, 2 latinhas de cerveja moderadamente, isso não vai fazer mal. Eu não preciso tomar um caminhão de cerveja, porque não faz sentido. Você debilita o seu corpo, isso faz um mal danado para você, no outro dia você passa mal, aquela famigerada ressaca, coisa horrível do caramba, entendeu? E você, sei lá, faz um consumo inconsciente, gasta muito mais, entendeu? O dinheiro que você poderia economizar, e tudo por quê? Porque eu vivo uma programação e não me dou conta que eu estou vivendo essa programação, porque eu acho que eu sou o suprassumo, estou consciente das coisas, né? Por quê? Porque eu estou fazendo aquela velha comparação de achar de que as pessoas que vivem no glamour, são populares, né? Tem do bom e do melhor, né? São as pessoas que a gente deve ter referência, né? Rumo ao sucesso, porque elas vivem um sucesso e uma felicidade. E isso é uma balela. Porque se você for fazer uma pesquisa, não precisa fazer uma pesquisa muito profunda não, faz uma pesquisa aí na sua região mesmo, você vai perceber que o estresse, a depressão e todas as coisas negativas, as doenças, elas não afetam só as pessoas pobres. Elas afetam empresários, grandes pessoas populares, afetam pessoas que, né, estão realizadas. Por quê? Porque verdadeiramente as pessoas, para elas realizarem-se sob a égide materialista, elas vendem totalmente as suas liberdades. Ou seja, elas deixam de viver para querer viver um objetivo, e quando elas conseguem alcançar esses objetivos, essas coisas são supérfluas, porque é 1, 2 meses que você está com aquela coisa que você lutou para alcançar, sei lá, um celular, você, sei lá, faz umas horas extra, trabalha pra caramba para comprar um celular. Você pega na mão 2 semanas depois, você já está atrasado já, porque já lançou um outro celular, né, mais atualizado, com design moderno, com outras programações, aí você, puta, né? Até quando? Porque aí você vai, né, passa 10 anos trocando de celular, 20, 30, 40, daqui a pouco a sua vida já foi, e aí? Qual foi o seu real objetivo de vida mesmo? Então, só para finalizar, o real objetivo de vida de maneira consciente é nós realizarmos como seres de forma consciente, né? É nós virmos aqui para compartilhar, né, da nossa inteligência com as demais inteligências, né? Agregar, somar valores. Isso que é viver de maneira consciente. Ou seja, viver de maneira consciente está muito mais associado ao ser do que ao ter. Mas à medida do momento que você está, mesmo que indiretamente, avaliando as pessoas segundo o que eles têm, você está vivendo segundo a programação, acreditando que está vivendo de maneira consciente, porque sempre esteja atento aos gatilhos psicológicos, porque as empresas de marketing, publicidade, elas conhecem esses gatilhos psicológicos, então elas vão sempre estar martelando ali, né, no cérebro do complexo R, no cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, sempre para aguçar em você essa vontade instintiva, né, e para fazer com que o seu cérebro instintivo se sobressaia sobre o seu cérebro racional, né, sobre o seu cérebro emocional, para você não ter tempo, né, de pensar de forma objetiva. Ou seja, deixar que os jornais pensem por você, né, as empresas de propaganda pensem por você, deixar que as pessoas, o mundo lá fora decidam quais serão os seus objetivos. E com isso você vai viver uma vida que você sabe. Porque a maioria das vezes você está sentado num canto sozinho e dá uma reflexão, poxa, o que eu estou fazendo, né, meu? Será que isso aí realmente é o que eu quero para mim? Né? Quantas vezes numa segunda-feira você acordou com aquele corpo pesado,
aquela coisa terrível na consciência. Puxa vida, segunda-feira, meu pai do céu, até chegar aqui no sábado à tarde. Quantas vezes aconteceu isso com você? Acontece isso com você por quê? Porque existe uma coisa no teu interior que está dizendo, pô, eu não quero de fato viver essa programação. Eu tenho outros objetivos, mas quando eu vou viver esses outros objetivos? A gente vai sempre postergando, porque a gente vai sempre usando como referência o que está na moda. Ou seja, eu deixo de me realizar como ser para tentar realizar simplesmente uma programação, acreditando que essa programação seria a minha realização como ser. Eu fiz um outro vídeo, né, dizendo que a felicidade, né, a alegria, estar bem psicologicamente, corporalmente, é um estado de espírito, é um estado interno. Essa coisa ela só manifesta-se externamente, ou seja, mas ela começa criando internamente. Ou seja, é um estado de espírito. O que é a felicidade? A felicidade é você estar o mais próximo possível do tempo presente, estar o mais próximo possível do consciente, estar consciente das coisas. Porque você vai perceber que quanto mais nós estamos conscientes, menos a gente avalia as coisas, menos a gente é gananciosa, é egoísta, ambiciosa, deseja passar por cima das coisas, porque você percebe que quando você está no presente momento, você já está vivendo uma coisa impagável que seria a vida. Quanto que custa a minha, a sua vida? Não tem dinheiro que paga, porque não tem dinheiro que paga. Quanto custa, sei lá, o pescoço do teu filho, da sua mãe ou de alguém que você ama? Não tem preço, cara, não tem preço. Só que as pessoas, elas vivem essa programação e elas esquecem da riqueza que elas já são, desde quando elas vieram neste mundo. Ou seja, viver de maneira consciente é com certeza viver de maneira mais racional, de maneira mais inteligente, porque todas as demais coisas, elas vêm como um acréscimo na nossa vida. Porque se você vive de maneira consciente, você tem o seu orçamento econômico, ele é sempre equilibrado, ou seja, os seus gastos mensais está sempre equiparado com o dinheiro que você ganha, né? Se você está consciente da sua alimentação, você não vai ficar se alimentando de só guloseimas ou querer mostrar que você é o fodão, né? Que lá, em vez de, sei lá, né, vai no churrasco ou o que seja aí e chega lá quer tomar um caminhão de cerveja, né? Ou sei lá, quer comer, abafar a banca lá, né? Comer todas as coisas e depois no outro dia passar mal. Você sempre está consciente daquilo que você ingere, né? Você está consciente daquilo que você consome de maneira visual, ou seja, o que eu vou assistir? Será que você só fica assistindo telejornais que só fica transmitindo desgraça para minha vida? Ou eu não posso colocar um filme da hora, um documentário da hora, uma programação? Viver consciente faz com que você faz com que desperte essa vontade em você, por exemplo, de ler um livro, sei lá, ou sentar debaixo da sombra de uma árvore e tipo não fazer avaliação nenhuma, vou sentar lá e fuck you, entendeu? Não tô afim de ser melhor que ninguém, não tô afim de querer ser mais intelectual que ninguém, enfim, eu só quero sentar na sombra dessa árvore aqui e curtir, numa nice, fuck you, entendeu? Mas você só consegue fazer isso quando você está vivendo consciente, senão você nunca vai ter tempo para essas coisas. Oh, vamos sentar ali, não tem jeito, cara, eu tenho que fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa, sabe, você posterga e você deixa de ganhar coisas gratuitas, né, que são essenciais, que seriam esses valores de você estar numa nice, sei lá, conversar com as pessoas que você realmente queria estar ali conversando. Quantas vezes você fica excessivamente afastado das pessoas que você mais ama, das pessoas que você lutam por elas, você quase não tem tempo de estar com elas. E aí, vai ter esse tempo quando? Quando ficar velhinho, gagá? Porque daí as pessoas que você se dedicou a vida longe delas para que elas fossem felizes, aí elas vão estar dedicando a vida dela para que as futuras gerações também sejam felizes. E aí as pessoas se afastam umas das outras, vivem um estresse infernal, uma depressão, né? Procuram religião, farmácia, plano médico, guru, enfim, todas essas coisas. Simplesmente por quê? Porque falta tirar o pé do acelerador e falar, ô, peraí, o que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo de vida? Né? O que eu estou fazendo aqui, realmente? E aonde eu quero chegar? Se eu tenho um referencial, se eu estou consciente desse referencial, da onde que eu estou, obviamente eu vou de maneira consciente caminhar, né? Saber vencer os obstáculos, os desafios da vida sempre de forma
inteligente. E se não for de forma inteligente, talvez da forma mais objetiva possível, ali próximo, né? Ou seja, vamos ser perfeitos de uma hora para outra? Obviamente não, mas com certeza nós teremos a probabilidade de errar menos. Isso já é um sucesso. Se você erra menos, já é um grande sucesso. Aí à medida que você vai caminhando, você vai percebendo que vai errando menos ainda. E é isso, pessoal. Trouxe mais uma concepção para a gente refletir. E é isso. Grande abraço, felicidades e até uma próxima aí.